Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Ainda continuamos na resistência. E hoje vamos apresentar um tema bem interessante para vocês. Então vamos apresentar um verso bem interessante da Bhagavad Gita, um verso que promove a libertação da alma condicionada, da alma espiritual presa nesse mundo material, no ciclo de nascimentos e mortes. Após um tempo praticando o serviço devocional num processo transcendental, não só o Bhakta, mas qualquer espiritualista, ele vai enfrentar um enorme dilema, uma grande pulsão, um grande obstáculo que se chama controle dos sentidos. Eu quero alcançar Deus, eu quero conhecer o absoluto, mas ainda assim a minha mente e os meus sentidos são arrastados para o mundo material. Eu desejo o absoluto, eu desejo Deus, mas ainda tenho amarras nesse mundo material. Então, como controlar os nossos sentidos? Como cortar de vez o nosso vínculo com esse mundo material? Então esse verso da Bhagavad Gita vem apresentar exatamente este ponto. Pelo estúpido que vos fala. Ok, então aqui vamos colocar uma problemática. Muitas e muitas vezes somos traídos por nossa mente e sentidos, nos arrastando ao contato com os objetos materiais. Será que existe uma fórmula prática para acabar com isso? Sim, continuamos pensando. Então, aqui o Sr. Krishna, na Bhagavad Gita, vem nos conceder uma fórmula possível. Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjan rasopyasya parandrishtva nivartante. A alma encarnada no corpo, residindo no corpo, senhor do corpo, como Purandina, pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Aqui Krishna faz uma análise bem interessante. Da mesma forma que alguém que decide fazer jejum, essa pessoa fica sem comer, mas o que acontece? Ela sente fome, ela fica pensando, nos alimentos, um prato de arroz, um prato de sabji, lasanha, pizza, especialmente quanto mais as horas do jejum vão avançando, mais a mente fica agitada, os sentidos ficam agitados. Mas, como explica nesse exemplo dado por Shanti Kavarti Thakur, a pessoa está decidida, está determinada. Essa questão Dhrida Vrata, a pessoa que faz um voto, a pessoa que está decidida, a pessoa que está determinada, ela não vai comer. Ela vai ficar até a noite, até o dia seguinte, fazendo jejum, mesmo a mente propondo diferentes iguarias, diferentes pratos, e os sentidos, especialmente a língua, querendo comer. Então, se a pessoa consegue parar, se restringir do prazer dos sentidos, embora o gosto por tais objetos, por tais coisas continua, porém, se ela consegue interromper, se ela consegue parar tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, parandrishtva nivartante, esse gosto superior é o gosto espiritual. Só o prazer espiritual, rasa, pode satisfazer com prazer totalmente a alma. Então, depois dela experimentar esse gosto transcendental,
ela fixa-se em consciência, consciência pura, consciência original, consciência de Krishna. Então vamos lá ver em que contexto da Bhagavad Gita o Sr. Krishna está falando esse verso. Após Krishna falar sobre a verdadeira identidade do eu, que foram dos versos 11 ao verso 30 desse capítulo 2 da Bhagavad Gita, ele falou sobre Jnana, a diferença entre o corpo e a alma, para Arjuna entender quem ele é, quem eu sou. Então ele explica, né, como as almas são eternas e espirituais. Pode explicar a ação sob a influência dos princípios religiosos. Aqui Krishna está falando sobre o Varnashram Dharma, sobre a lei do karma, dos versos 31 ao 38, o que aqueles seguidores do Varnashram Dharma alcançam. Então, a partir do verso 39, Krishna começa a introduzir o processo de Bhakti, ou Karma Yoga. Aqui Krishna não está falando ainda sobre Bhakti Yoga pura, mas os primeiros passos de Bhakti, como alguém pode renunciar aos frutos da ação para o prazer do absoluto, para o prazer de Krishna. Karma Yoga sendo consciência de Krishna. Então esse tema vai desenvolvendo até chegar no seu auge no capítulo 5, mas Bhakti Yoga é Bhakti Yoga. Aqui Krishna está falando com os termos de Buddha Yoga ou Karma Yoga. Especialmente no capítulo 2, um ponto muito importante para se entender a Bhagavad Gita é o seguinte: Krishna está dando um resumo, uma explanação geral de tudo o que contém na Bhagavad Gita no capítulo 2 e no capítulo 18 também. Mas especialmente aqui no capítulo 2, ele está dando uma introdução geral, ele está dando uma introdução universal, ou seja, Krishna está falando para todos os tipos de transcendentalistas, tanto para aquele que pratica Karma Yoga, para aquele que pratica Jnana Yoga, ou para o yogi que pratica Ashtanga Yoga. E também, claro, para o maior de todos os yogis, como explica no capítulo 6, Krishna também está falando para esse yogi, né, que é o Bhakti Yogi. Mas então Krishna não está falando de maneira detalhada e específica, ele está falando de maneira universal e acessível a todos os transcendentalistas. Já no capítulo 18, como ele está concluindo a obra, como ele está dando Siddhanta, a conclusão desse diálogo para Arjuna, ali sim Krishna está falando de maneira conclusiva, né? Especialmente nos últimos versos, a partir do verso 53 do capítulo 18. Então aqui Krishna está introduzindo, né, o processo de Bhakti Yoga, o Karma Yoga, e como tal processo nos conduz à consciência divina ou Samadhi, que vão dos versos 39 ao verso 53. Então, como um diálogo excelente, né, como de maneira dialética, Arjuna vai colocar uma pergunta, uma questão após Krishna explicar essas diferentes fases de yoga. No verso 54, Arjuna quer saber, não apenas por mera linguagem, mas de maneira prática, quais seriam os sintomas daqueles que atingiram tal consciência divina, falada no verso 53, que estão fixos em transcendência, ou stita pragyasa. Quais são os sintomas, quais são as características, qual é o comportamento daquele que está fixo em transcendência, fixo em consciência divina, o stita pragyasa. Então, o stita dhirmuni, aquele que está fixo, aquele muni de consciência fixa, não o especulador, ou o sábio com a mente controlada, livre de todo apego, de todo medo, da ira e agitação pelas dualidades desse mundo material, seria alguém de consciência perfeita, ou pragya pratishtha, como é descrito no próprio verso, né, no verso 58, o stita dhirmuni. Então, chegando ao nosso verso 59, novamente, a alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça, porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela fixa em consciência. Então, aqui no verso 59, Krishna está dando uma fórmula prática, uma instrução de como controlar a mente e os sentidos.
A alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos. Alguém pode ficar sem ter relações sexuais, ela vai morrer, ela vai ficar debilitada ou vai ficar doente? Não, mas especialmente para quem, para a alma condicionada que teve relações sexuais durante vidas e vidas e vidas, então esse gosto, esse aroma fica muito forte na consciência, na mente. Então é lógico que a mente que busca a felicidade e rejeita o sofrimento vai estar ávida para desfrutar desse prazer dos sentidos. Embora esse gosto pelos objetos dos sentidos permaneça, porém se ela interrompe atividades, ela fica sem fazer, ela consegue experimentar um gosto superior. E aí então ela fixa-se em consciência suprema, consciência divina. A grande questão é acessível para todos simplesmente interromper tais ocupações? Não. Para a grande maioria, essa ação prática, essa ação direta, ela é bastante radical. Isso traz sofrimento, isso traz confusão e muitas vezes quedas, consequentes, contínuas quedas para a alma condicionada. O verso oferece uma fórmula para o controle dos sentidos, ok. Se a pessoa não se situar transcendentalmente, aqui é o significado de Prabhupada bem interessante, e veja como ele, para que público, para que transcendentalista específico, ele está direcionando essa fórmula, esse verso. Se a pessoa não se situar transcendentalmente, não se lhe será possível evitar o desfrute dos sentidos. Ou seja, é impossível, né, você praticar a religião, ou seja, no sentido de querer se conectar com Deus, yoga, inserido no mundo material, deixando os sentidos livres para desfrutar e participar do mundo material. O processo de restrição do gozo dos sentidos por meio de regras e regulações, yama e niyama, é algo como restringir um doente de certos tipos de comestíveis. O paciente, porém, nem gosta dessas restrições, nem perde o interesse pelos alimentos. Do mesmo modo, a restrição dos sentidos por meio de algum processo espiritual, aqui é o processo de Ashtanga Yoga, em conexão com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana. Então esse é o processo original, tradicional de Yoga, Ashtanga Yoga, como era praticado em Satya Yuga. Em Satya Yuga, a primeira era das quatro, a primeira Yuga das quatro, que tem a duração de mais de 1.800.000 anos, e as pessoas vivem muito tempo, cerca de 100.000 anos. Então, para essas pessoas que eram muito avançadas, que tinham uma consciência muito avançada, o processo para se obter amor a Deus, para se obter consciência divina, Samadhi, era o processo de Ashtanga Yoga. Porém, uma das características desse processo de Ashtanga Yoga é que ele é um processo mecânico. Ou seja, eu atuo pelos meus próprios esforços. Então, o transcendentalista, ou yogi, é quem toma as rédeas do processo. Ele se afasta, né, de toda a vida familiar, de toda a vida social, de todos os compromissos sociais e vai para a floresta, para um lugar sagrado. Krishna dá uma sinopse desse processo no capítulo 6, que é conhecido como Dhyana Yoga, né, ou Ashtanga Yoga, a yoga da meditação, a yoga meditativa. Então ele simplesmente pratica celibato, praticamente não come, e então para controlar a mente, né, ele se ocupa em posições, processo de Hatha Yoga, e no controle da respiração, invertendo o processo respiratório. Então, com todas essas atividades mecânicas que são conduzidas pelo próprio esforço do yogi, ele consegue controlar a mente e então purificar a dita puja. Então, olha só o que Prabhupada continua dizendo. Então, esse processo ela é recomendada a pessoas menos inteligentes que não tenham um conhecimento melhor.
Então, simplesmente pelo próprio esforço, a pessoa consegue conquistar os sentidos. Pelo menos assim era nas eras passadas. Hoje esse processo não é recomendado, porque praticamente ninguém consegue executar esse processo. Então, enquanto esse processo ele é mecânico, ele parte do próprio esforço do yogi, o bhakta yogi, o bhakti, o devoto, o bhakta, ele depende da misericórdia de Krishna, Krishna Kripa. Então, o devoto ele tem mais conhecimento que o Ashtanga Yogi, de maneira geral, porque o devoto ele entende que esse objeto de busca é o Supremo Senhor Krishna, como Krishna declara no capítulo 10 da Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo Mata Pravartate, que Krishna é a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Aqueles que têm conhecimento disso, esses yogis, eles se tornam devotos, eles se tornam bhaktas, porque eles sabem que Krishna é o objeto último de todo o conhecimento, é o fundamento de tudo. Então eles se rendem a Krishna. Em vez de eles tentarem pelo próprio esforço, eles dependem de Krishna. Eles, com toda essa determinação, esperam ansiosamente receber a misericórdia de Krishna. Então a diferença entre o yogi e o bhakta, o devoto, é que o yogi é como a mãe macaca, o processo da Ashtanga Yoga, e o processo de Bhakti Yoga é como a mãe gata conduzindo o seu filho. A mãe macaca, ela coloca o seu filho nas costas e ela sai pulando, né? Por Vrindavan, ela sai pulando por aí, né? Será que o filho está bem acoplado? Será que ele está seguro? Será que ele está bem preso? Não, ele simplesmente tem que, com o próprio esforço, né, se agarrar na mãe macaca e ela vai pulando que nem maluca por aí. Já a mãe gata, ela agarra o gatinho pela boca. Então, com a mandíbula, ela deixa o filhote numa posição extremamente segura. O filhote está preso na mandíbula dela, então ela pode subir no telhado, subir no muro, caminhar por aí. E o filho, o gatinho, como que ele está? Ele está simplesmente com os membros soltos, né? Com os pés, com as patas soltas. Por quê? Porque ele está totalmente dependente da boca da mãe, que está segurando ele. Já a macaca não, o filhote do macaco tem que segurar com toda a força. Já o filhote do gato depende totalmente da misericórdia, da proteção da mãe gata. Ele é totalmente dependente da proteção da bocarra da mãe gata. Então essa é a diferença entre o processo de yoga e o processo de bhakti, e por isso que o processo de bhakti é mais recomendável e é mais elevado, porque já conhece a pessoa suprema, Krishna, em Bhakti Yoga, o objeto, e então existe uma relação, um intercâmbio pessoal, onde o Bhakta, o devoto, ele é dependente e implora a misericórdia do Senhor Krishna. Então esse processo de Ashtanga Yoga é recomendado para pessoas menos inteligentes que não têm nenhum conhecimento melhor. Mas quem no curso de seu progresso na consciência de Krishna experimentou a beleza do Supremo Senhor Krishna, perde o gosto por coisas materiais mortas. Portanto, as restrições valem para os neófitos menos inteligentes no progresso da vida espiritual, mas essas restrições só valem até o ponto de se adquirir gosto pela consciência de Krishna. Então, se o yogi for muito afortunado, quando ele consegue realizar o Paramatma, se ele teve boas instruções, se ele teve boa associação, se ele conseguiu ter associação com Bhakta, nesse ponto ele se torna um devoto de Krishna, né? Um devoto de Vishnu também. Então, quando se é de fato consciente de Krishna, automaticamente perde-se o gosto por coisas insípidas. Quando você experimenta um gosto superior, se abandona o gosto inferior. É lógico que aqui Prabhupada está falando de maneira geral, mas o verso é muito categórico, né? Ele recomenda de maneira radical, de maneira mecânica,
e de maneira individual, né, que se controla os sentidos. Sim, porém de uma maneira universal e mecânica. Então, a consciência de Krishna, assim como no processo de Jnana Yoga, seria através do nosso próprio esforço? Ela é inteligente. Não. Como eu acabei de explicar para vocês, a essência do processo de Bhakti Yoga é depender da misericórdia do Senhor Krishna. Aquele que se... Olha só, aqui eu quis trazer a tradução do Vishwanath Chakravarti Thakur para o mesmo verso 59 do capítulo 2, e vejam como o Vishwanath Chakravarti Thakur traduz de maneira literal o verso, né, as palavras de maneira literal, enquanto Prabhupada dá uma ênfase grande em Bhakti no verso, aqui o Vishwanath Chakravarti Thakur é mais literal, e veja como que o verso é muito mais seco. Aquele que se abstém de comer também impede que os objetos dos sentidos funcionem, ou seja, praticamente é o processo yoga, né? Os Ashtanga Yogis geralmente comem algumas raízes e bebem água, ou às vezes nem isso, na floresta. Eles cessam o processo de comer também, nos estágios mais avançados. Mas o desejo por prazer permanece. Daí o que acontece? Quando eles veem o Paramatma, veja como está totalmente direcionado o processo de Ashtanga Yoga, né? Pode-se parar o desejo também. Então, quando se vê Deus, se perde toda a atração do mundo material. Então, quando é que os nossos sentidos vão ficar controlados? Quando é que nós vamos perder o gosto do mundo material? Só quando a gente vê Deus face a face. Então, como posso controlar meus sentidos? Agora sim, a fórmula mais adequada, mais natural e mais confortável para a alma quando ela está no processo de Bhakti Yoga e não no processo de Ashtanga Yoga. Sarvapadi Vinimuktam Tatparatoina Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ujjate. Aqui ela está chorando porque ela está preocupada com que ela pode controlar os sentidos. Bhakti, ou serviço devocional, significa ocupar todos os nossos sentidos a serviço do Senhor, a suprema personalidade de Deus, o Senhor de todos os sentidos. Quando a alma espiritual presta serviço ao Supremo, há dois efeitos concomitantes. Ela se liberta de todas as designações materiais, homem, mulher, negro, branco, homossexual, heterossexual, paulista, mineiro, etc. E pelo simples fato de estarem ocupados a serviço do Senhor, seus sentidos purificam. Então, essa é a mística do processo de Bhakti Yoga. Enquanto o yogi, ele cessa a atividade dos sentidos, o devoto continua de maneira dinâmica, de maneira contínua a usar os seus sentidos. Usar a sua visão, usar o seu tato, usar seu paladar, usar seu olfato, mas ele está usando os sentidos para Krishna. Rishikena Rishikesha. Assim como naturalmente um rio desemboca no oceano, naturalmente a atividade dos sentidos é servir a Krishna. É para isso que os sentidos existem, para servir a Krishna. Então a alma espiritual, no mundo espiritual, em sua cidadera, em seu corpo perfeito, seu corpo espiritual, ela também possui sentidos, só que sentidos espirituais. Então qual é a função da alma? Qual é a função do corpo e dos seus sentidos? A função dos sentidos é dar prazer para Krishna. Rishikena Rishikesha. Então a função dos sentidos é dar prazer para o Senhor dos sentidos. Como se chama isso? Essa atividade de usar os próprios sentidos para o prazer do Senhor dos sentidos, Rishikena Rishikesha? Isso chama-se Sevanam Bhakti, ou seja, esse é o processo de seva, de serviço devocional em amor puro, em serviço devocional com devoção para o Senhor Krishna, Sevanam Bhakti Uchate. Então isso foi explicado por Rupa Goswami, também está em seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Desculpem, isso foi explicado no Narada Pancharatra, e Rupa Goswami reproduz esse verso em seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, enquanto uns que se esforçam através de seus próprios esforços têm que controlar os sentidos de maneira mecânica, de maneira
radical, né, tem que tomar as rédeas com muito esforço, o devoto, de maneira natural, sabendo, com conhecimento de Bhakti, que Krishna é o supremo desfrutador, Bhaktaram Yagyatapasan, Sarvaloka Maheshwaram, então ele usa os sentidos por prazer de Krishna. E qual é a mística? Uau, o devoto, o Bhakta, ele está usando os sentidos, quer dizer então que ele vai se apegar, né? Se ele come uma praçada saborosa, ele vai ficar apegado àquele prazer saboroso? Não. Aquela praçada oferecida a Krishna, a deidade, ela vai purificar a língua do devoto. Então o devoto, ele sente aromas, né? Ele sente o perfume da flor oferecida a Krishna, do incenso, dos óleos perfumados que untaram o corpo da Shalagrama-shila, da deidade. Então, por experimentar esses aromas deliciosos, ele vai ficar descontrolado? Não. Como foram oferecidos a Krishna esses aromas, o seu sentido de olfato também vai se purificar e vai se espiritualizar, vai entrar em conexão, em balanço, em equalização com Krishna. E assim para todos os outros sentidos. Enquanto uns controlam os sentidos pela própria força, por não dependerem da misericórdia de Krishna, o devoto, por ser um total dependente da misericórdia de Krishna, usa os sentidos por prazer de Krishna. E o que acontece? Os sentidos se descontrolam? Não, os sentidos se purificam. Então agora eu vou citar alguns versos para corroborar esse nosso ponto de vista colocado aqui. Como não é um ponto de vista, como é algo factual. Então aqui o Sr. Brahma, o maior de todos os vedantistas, o maior cérebro do universo, tem 4, né? É uma piada, não levem a sério. Então o Sr. Brahma fala: meu querido Senhor, aquele que espera ansiosamente que vós lhe concedais vossa misericórdia imotivada, ao mesmo tempo em que sofre com paciência as reações de suas más ações, suas má condutas passadas, e oferece-vos respeitosas reverências com seu coração, palavras e corpo, com certeza é um candidato à liberação, Mukti Pare, porque esta se tornou seu legítimo direito, se tornou um direito irrevogável. Outro verso do Sr. Brahma: meu Senhor, se alguém é favorecido por um leve indício que seja da misericórdia de Deus pés e lótus, pode compreender a grandeza de vossa personalidade. Mas aqueles que especulam a fim de compreender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecer-vos, muito embora continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Aqui, última citação do Jayavadharma, do Bhaktivinoda Thakur. O envolvimento da alma espiritual, originalmente pura, com a matéria, é dissolvido apenas pelo desejo de Shri Krishna, pela vontade de Deus. Portanto, enquanto Shri Krishna não conceder liberação a aspirante Sadhakavadiva, ou seja, o devoto que está no estágio de Vaidhi Sadhana Bhakti, o devoto iniciante, né, que está praticando ainda na plataforma material, seu emaranhamento e posição material é Kshayamukha, ele é diminuto. Meramente no processo, ou seja, o praticante está meramente no processo de desenvolvimento gradual rumo à emancipação. Nesta condição intermediária, a diva, embora progredindo gradualmente em direção à liberação, de fato não alcança a liberação completamente. No entanto, quando a diva é finalmente liberada pela graça de Shri Krishna, pela misericórdia de Krishna, sua natureza ragátmica, o seu sentimento espiritual puro e espontâneo, o amor latente em seu coração, torna-se auto-manifesto como uma verdade tangível. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui! Então, muito obrigado por acompanharem mais esse vídeo. Obrigado pela paciência. Espero que tenha satisfeito a todos. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!